Vamos pegar nossas Bíblias neste momento. Nós estamos numa série de mensagens falando acerca da necessidade de nós confirmarmos a nossa eleição e a nossa vocação em Cristo Jesus. Creio eu que é um tema extremamente importante, extremamente necessário. E eu quero convidar a todos neste momento a prestarem muita atenção, porque a mensagem de hoje, ela é muito importante. Nós precisamos refletir acerca da fé, uma vez que essa série de mensagens tem como propósito, tem como objetivo, nós refletirmos acerca dos nossos valores espirituais e, sobretudo, nós problematizarmos esses valores espirituais. Eu digo que é necessário nós refletirmos e problematizarmos, porque muitas vezes nós andamos praticamente automatizados. Vivemos num mundo de muita insensibilidade, de maneira que o tempo vai passando, a vida cristã vai sendo levada, às vezes, religiosamente, como meras práticas, como mero costume, e nós deixamos então de parar para refletir, para pensar acerca de alguns valores espirituais, acerca da vida cristã. Então nós estamos fazendo isso já há 2 semanas, salvo engano, hoje é a terceira, teremos ainda mais uma semana, a semana que vem, porque nós tomamos a história de Abraão, ou melhor, tomamos Abraão como modelo da vida cristã, uma vez que Abraão, ele é apresentado a nós como pai da fé, e o pai de todos aqueles que creem. Então, quando nós olhamos para a experiência de Abraão, o que nós vemos? Ora, nós vemos um modelo, nós temos um exemplo. Imagine você que você é um cristão, você é um servo de Deus, você é uma serva de Deus. Agora, para você fazer uma devida avaliação sobre a sua vida cristã, então nós convidamos todos vocês a olharem para Abraão, olharem Abraão como modelo, olharem para Abraão como aquele que é colocado na história bíblica para representar uma vida cristã autêntica. Razão porque nós vimos como que Abraão é chamado quando ele habitava em Ur da Caldeia, e ele é chamado para sair daquela terra de ídolos, sair daquela civilização sem Deus, para ir para uma terra que Deus lhe havia de mostrar, que Deus havia de lhe dar. Então, quando nós olhamos para esse escopo da história de Abraão, nós então vemos Abraão dentro de um movimento. O Abraão que estava plantado em Ur da Caldeia, que representa um mundo sem Deus, e como que agora, ao ser chamado por Deus, ele sai da sua terra, e agora ele começa a sua jornada, rumo à boa terra de Canaã. Todo esse movimento de Abraão, de Ur da Caldeia para essa boa terra, na verdade, de Ur da Caldeia até o topo do Monte Moriá, momento no qual ele está proposto ali a oferecer a Deus o seu filho, até aquele momento nós temos aqui uma caminhada, nós temos aqui toda uma trajetória, toda uma jornada que representa o movimento da vida cristã. Até o momento que quando Abraão está totalmente disposto a oferecer sobre o altar o seu filho, é dito então que Deus não permite, obviamente, uma vez que Deus não se agrada de sacrifícios, mas de um coração contrito, um coração que tenha plena fé na pessoa dele. Então, naquele momento é dito no livro de Tiago que Abraão foi chamado de amigo de Deus. Então, é nessa perspectiva que nós estamos trabalhando e demonstrando que nessa trajetória ali houve alguns marcos que mostram e revelam alguns aspectos importantes dessa trajetória. Nós vimos na semana retrasada acerca do chamamento de Abraão, ou melhor, semana passada, né? O chamamento de Abraão, e hoje queremos falar acerca de mais um desses marcos, de mais um desses princípios. Quero que os irmãos abram suas Bíblias na Epístola aos Hebreus.
Eu quero ler com os irmãos o capítulo 11, versículo 1, então o versículo 8, 9 e 10. Diz assim o texto bíblico: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Ora, versículo 8 até o 10. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber por herança, e partiu sem saber aonde ia. Pela fé, peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e o edificador. Queridos, voltem agora, neste momento, o olhar dos irmãos e o coração e o entendimento, e vamos pensar um pouco acerca da fé. Abraão, pela história bíblica, nós sabemos, ele era um homem que morava numa terra chamada Ur da Caldeia, e ali ele tinha toda uma vida construída. Abraão tinha ali os seus pais, ele tinha ali a sua esposa, ele tinha seus familiares, ele tinha seus negócios. Abraão criava gado, era um homem rico. Abraão era um homem relativamente próspero ali na terra de Ur da Caldeia. Então, ao olhar para Abraão naquele momento, vemos um homem que tinha uma vida sólida, uma vida estabelecida. Afinal, tudo o que o homem mais deseja é estabilidade, não é mesmo? Quando você tem uma estabilidade financeira, material, você reside num determinado lugar e ali está a sua família como seu apoio, ali você construiu a sua vida, ali você já participa do conhecimento linguístico, social, cultural daquele lugar. Tudo seu da sua vida estar ali como que enraigado naquela terra. Para usar uma expressão, inclusive a palavra cultura, né? Vem de culto, de cultuar, de onde também vem a palavra agricultura. Significa que o homem estava ali como que plantado, Abraão estava plantado com suas raízes naquela terra. Então, de repente, diz a Escritura que Deus lhe apareceu e simplesmente diz: Abraão, olha, sai da sua terra, da sua parentela, sai da casa do seu pai, deixa tudo para trás. Não somente a sua casa, a sua residência, mas também a sua parentela, a casa do seu pai. Deixa tudo e vem para uma terra que eu te mostrarei. Eu fico pensando e eventualmente me colocando no lugar de Abraão, e eu fico refletindo até que ponto a minha fé é suficiente, até que ponto eu tenho uma fé autêntica quanto à sua natureza, até que ponto eu tenho uma fé poderosa, como aquela de Abraão, para simplesmente ouvir a voz de Deus e obedecer. Nós vimos aqui em Hebreus capítulo 11, versículo 8, que diz que pela fé, quando chamado por Deus, Abraão obedeceu e partiu para uma terra que Deus lhe haveria de mostrar. Então, quando nós lemos a Bíblia, é muito bonito e é muito interessante, porque nós ficamos, puxa, Abraão morava em Ur da Caldeia, nós imaginamos toda aquela história. O problema é que nós também estamos vivendo a vida cristã, e Abraão está ali para representar a cada um de nós. Imagine Deus falando para você, né? Digamos, Paulo Cirilo, imagine Deus dizendo: olha, sai da sua terra, deixa tudo para trás, tome apenas a sua esposa e vem comigo, e eu vou te mostrar o que você deverá fazer. E diz a Bíblia que Abraão obedeceu, pela fé ele obedeceu e partiu. Aí eu fico imaginando como que o irmão Cirilo ficaria diante de um chamamento deste, né? Será que nós também teríamos tal disposição de fé,
uma fé autêntica, uma fé poderosa, uma fé orgânica, uma fé vital, que se movendo dentro de nós, nos impulsionasse a agir ou a reagir como Abraão reagiu? É sobre isso que eu quero que os irmãos pensem comigo nesta noite. Eu digo isso porque quando nós fazemos um panorama histórico acerca da fé, nós sabemos pelas próprias profecias bíblicas e pela própria história da humanidade que nós vivemos num tempo em que a fé, ela estruturalmente, ela está abalada. O próprio Jesus declarou, certa ocasião, falando acerca dos dias da sua vinda, ele diz: quando vier o Filho do Homem, porventura ele achará fé sobre a terra? Ou seja, Jesus aponta para uma época, para os dias antes da sua vinda, dizendo que a fé nesse tempo seria escassa, seria uma fé difícil de se encontrar. E quando nós olhamos então o panorama da história da humanidade, imaginem vocês que se nós começarmos lá atrás, na Grécia Antiga, nós vamos encontrar ali, certamente, que a humanidade de então era uma humanidade de uma grande e de uma profunda fé. Ainda que a fé dos gregos, da Grécia Antiga, fosse uma fé ainda muito misturada com o paganismo, com a mitologia, não fosse exatamente a fé de que nós estamos falando, mas o fato é que quanto mais nós retrocedemos na história, mais nós vamos ver homens e mulheres, sociedades inteiras, civilizações inteiras, totalmente voltada para o mistério, voltada para o divino, uma vez que a visão que os antigos tinham era uma visão hierárquica, uma história dos homens governada pelos deuses, mediada pelos sacerdotes, e os homens então, eles construíam a sua vida, viviam a sua vida nessa relação com o divino, nessa relação com o mistério, nessa relação com o sagrado. Mas logo veio, na Grécia clássica, ali por volta do século V, depois do século IV, a filosofia, vieram os grandes filósofos, e então os homens começaram a raciocinar melhor a sua vida, a sua existência, como quem começasse a fazer perguntas. Me parece que até então, no tempo dos mitos, os homens simplesmente conferiam todos os fenômenos aos deuses. Os sacerdotes interpretavam aquilo e se dava então por satisfeita a questão, tudo resolvido. Vem a filosofia e o homem então começa a pensar, começa a refletir. O homem se espanta diante dos fenômenos, e agora o homem quer saber, ele começa a perscrutar, ele começa a estudar, e em busca de respostas. Mas isso não significa que quando você perscruta, quando você pergunta, você coloca em dúvida a fé. A fé e o conhecimento podem muito bem andar juntos. Eu estou apenas apresentando como que a história veio se desenvolvendo. Logo quando veio então, veio Jesus Cristo, anunciou o Evangelho, em Cristo muda-se a história, começa agora uma história com uma nova percepção. Jesus, ele separa aquele mundo de então para uma nova perspectiva, agora com um novo olhar, surge a igreja, e agora vêm os vários grupos filosóficos dentro da igreja, e por 1000 anos, a igreja, pelo menos no mundo ocidental, interpretou todas as coisas, todos os fenômenos a partir de Deus. Ou seja, a história continuava sendo, de certo modo, teocêntrica. Deus no centro de tudo, Deus como a resposta de tudo, Deus então como sendo a referência da humanidade. A grande questão é que quando chega no século XIV, preste atenção, porque nós estamos nos encaminhando para entender a nossa condição atual. Século XIV, século XV, e então o grande século XVI, com a reforma protestante, algumas questões começam a sofrer um profundo abalo, porque daí em diante da reforma protestante, como esse grande marco, a história agora vai sofrer uma grande guinada.
A humanidade vai passar agora a olhar o mundo e olhar as questões humanas com outro olhar, porque seguem-se agora uma série de movimentos. Ali a partir vem o Renascimento, vem o Iluminismo, e agora então as bases da fé, sobretudo a fé cristã, começa a ficar profundamente abalada. Mas não somente no campo acadêmico, onde houve as grandes discussões, os grandes debates teológicos, mas tudo isso vai refletir em toda a humanidade, em todos os homens, em cada um de nós. Houve um fenômeno ali juntamente, junto com o Renascimento, que, ao meu ver, na minha interpretação, é um movimento que, ainda que não esteja dentro da historiografia, mas enquanto fenômeno, me parece que ele acontece até hoje dentro de todos nós, os cristãos. Eu me refiro ao movimento barroco. Pensa comigo, para os irmãos terem uma ideia, só para os irmãos entenderem de maneira breve, ainda que de maneira pálida, o que foi esse movimento barroco. Imagine os homens com 1000 anos de história, ali na Idade Média, a Igreja Católica Apostólica Romana, dando todas as explicações a partir de Deus. Então, são 1000 anos, não são 1000 dias, são 1000 anos, tendo Deus como centro. Tudo se explicava a partir de quem? A partir de Deus. Então, as pessoas estavam sempre voltadas, não é Deus, Deus, Deus. Isso vai criando uma cultura, acerca de Deus no coração dos homens. Quando vem o Renascimento, como que os homens agora, eles voltassem ao 4º século, para trazer de volta ao centro da história o próprio homem, agora cria um choque, porque imagine que agora tudo passa a ser interpretado no Renascimento a partir do homem. O homem é colocado no centro da história. Aquilo que outrora era visto a partir de Deus, passa a ser agora visto a partir do homem. Gera-se o quê? Aqui o quê? Uma tensão. Essa tensão entre o divino e o sagrado. Essa tensão do homem, que agora ele está tomado de uma visão acerca de Deus, mas que agora vai sendo tomado de uma visão acerca do homem. Essa tensão entre o céu e a terra, entre Deus e o demônio, entre os anjos e os homens. Esse homem agora está aqui vivendo uma crise acerca de sua fé, acerca de si mesmo, acerca do conhecimento. É um homem barroco que busca respostas. É um homem entre os céus e a terra. Daí começaram a vir uma série de artes para expressar esse sentimento barroco. Quando pode-se ver, por exemplo, figuras de anjos, pelados, nus, porque aí coloca essa tensão entre o divino e o profano. Quando o homem agora, ele não sabe mais qual a direção seguir. É um homem indeciso. É um homem com uma profunda crise no seu coração. Eu digo que esse sentimento permanece até hoje nos cristãos, uma vez que os cristãos do século 21, seja do século 20, 21, que são as nossas referências, porque nós vivemos, pelo menos parte do século 20, já estamos no 21, é que os cristãos, de uma maneira geral, são cristãos que não são totalmente do mundo, nem são totalmente do céu. São cristãos que têm toda uma consciência de fé, têm todo um credo religioso, toda uma confissão religiosa, hábitos e costumes religiosos, cristãos que defendem a Deus, aí defendem a Trindade, aí defendem o dízimo, defendem o Antigo Testamento, defendem a Bíblia, defendem Jesus, defendem valores cristãos, mas o quanto de tudo isso que se defende, de fato e de verdade, faz parte do nosso coração. O quanto de fato da fé, isso eu falo de modo geral, do cristianismo, o quanto que de fato existe algo real no seu coração, capaz de determinar a sua experiência de um cristão. Até agora nós não estamos tocando
em questões doutrinárias, se esse entendimento é certo ou se é errado. Estamos falando de pessoas que, a despeito do seu credo religioso, porque o cristianismo tem muitos credos, né? Nós vemos, por exemplo, as igrejas, Assembleias de Deus, tem um modo de crer, não é? Mas se você coloca a igreja adventista, tem um outro modo de crer, de entender. Se você colocar a igreja cristã do Brasil, a congregação cristã, tem um outro modo. Então, a despeito, sem discutir os méritos das diferenças, o DEVAP também tem um modo de ver. E nós é o que mais nos interessa nessa nossa conversa. Cada grupo, cada segmento com uma percepção. E a nossa pergunta é: o quanto dessas coisas que nós afirmamos, que nós dizemos que nós cremos, de fato afeta a nossa vida, a ponto de nós podermos ser totalmente pelo Evangelho, ser totalmente por aquilo que nós de fato cremos. Porque Abraão, a fé de Abraão, que nós tomamos aqui como um princípio, como um marco, é um fator decisivo na vida dele. Se Abraão não tivesse a fé que ele tinha, embora nós sabemos que a fé de Abraão era uma fé dinâmica, uma fé que foi crescendo e que foi se desenvolvendo pouco a pouco, mas ele tinha uma fé genuína, senão não poderia desenvolver-se. A fé que se desenvolveu e se consumou no Monte Moriá, ela havia em potencial quando Abraão foi chamado. Então era uma fé autêntica, era uma fé verdadeira. Não era simplesmente uma crendice ou uma crença, ou como nós falamos hoje, né? O crer. Que na nossa Bíblia, quando nós lemos o Novo Testamento, vamos encontrar centenas de vezes a palavra crer. Quem crer e for batizado, né? Nós devemos crer. Mas devemos levar em consideração que a palavra crer, do latim credere, não é uma palavra que se encontra na Bíblia, originalmente escrita pelos apóstolos. Não é uma palavra que saiu dos lábios de Jesus. Absolutamente tão pouco saiu dos lábios dos apóstolos, nem da escrita dos apóstolos. Isso porque o termo grego para fé é um termo que não encontrou, quando Jerônimo fez a tradução da Bíblia para o latim, ele não encontrou um termo equivalente, né? Ou melhor, para o ato de ter fé. No caso da Bíblia, do grego, há o verbo e há o substantivo, a fé e o ato de ter fé. Quando fez a tradução para o latim, Jerônimo encontrou fides como a referência, mas não encontrou um verbo. Qual é o ato de ter fé? Vamos fazer um exercício para os irmãos entenderem. Se eu perguntar assim: quem tem amor, ama. Amor, ama. Nós temos o substantivo e o verbo equivalente. Quem tem amor, quem tem fé, percebe que não há, mesmo no português, um verbo correspondente ao substantivo fé? Quem ama, não, quem tem amor e quem tem fé? Fede? Não, pense um momento. Não tem esse correspondente. Isso já começa lá no latim. Então, quem tem fide no latim, credere. Ou seja, ali Jerônimo encontrou uma palavra próxima no sentido, mas não que equivalia de fato ao ato de ter fé. Crer é uma palavra muito vaga. Isso aqui é apenas uma questão que eu estou comentando, porque nós falamos que nós cremos em Jesus, que nós cremos no Evangelho, que nós cremos na redenção, que nós cremos na parousia de Cristo, na volta de Cristo, cremos no Espírito Santo, nós cremos em muitas coisas. Mas será que nós temos fé em tudo isso que nós cremos? Abraão, quando foi chamado, a fé que estava no seu coração, por ser uma fé verdadeira, uma fé dinâmica, fez com que ele obedecesse. Abraão, sai da tua terra. E Abraão obedeceu. Obedeceu e partiu
para uma terra distante. Comece a refletir sobre a sua fé. Vamos problematizar. Vamos nos questionar. Você próprio, pense sobre a sua fé. Você no lugar de Abraão. Será que porventura aquilo que nós dizemos que nós cremos não é apenas um crer muito vago? Será que não é mais ou menos como você fala assim, olha, eu creio que em janeiro a pandemia já terá acabado. Esse eu creio, ele é algo real, verdadeiro, sólido? É apenas uma dedução? Ou é apenas uma força, um pensamento positivo que eu estou projetando para ver se de fato dá certo? Então, quando nós falamos em fé, nós temos que buscar o entendimento de que a palavra fé, dessa raiz virá uma outra palavra que é fidelidade. Aquele que tem fé, ele certamente terá o quê? Fidelidade para com aquilo que ele crê. Não é sem razão que o apóstolo Paulo, nas suas epístolas, ao falar acerca do Evangelho, e Pedro também fez a mesma coisa, ao invés de ele falar que Jesus Cristo virá buscar aqueles que têm fé nele, ele diz que virá buscar aqueles que obedecem ao Evangelho. Nós fomos ensinados a obedecer ao Evangelho ou fomos ensinados a crer no Evangelho? Quando você ouve, o que você foi ensinado? Crer no Evangelho. Alguém pode dizer, pastor, mas não tem nada a ver. Crer no Evangelho subtende-se obedecer ao Evangelho. O problema é que nós ficamos somente assim, olha, vocês creem que Jesus morreu na cruz? Você fala, pastor, eu creio, que maravilha. Jesus morrendo ali, levando pancada, o sangue descendo. Ai, como eu acredito nisso, eu tenho certeza. Aí eu pergunto, você crê que ele ressuscitou dentre os mortos? Você fala, mas como não? Jesus saindo do túmulo naquele dia, né? Ali o novo homem se despontando. E você crê que Jesus subiu aos céus? Sim, eu creio. Que ele voltará? Sim, eu creio. Aí eu pergunto, toda essa história que você diz que crer, o quanto ela é poderosa dentro de você para te fazer tomar as decisões corretas na sua vida? Para fazer você olhar para o Evangelho, olhar para as palavras de Cristo, para os ensinamentos de Cristo, e então se dedicar integralmente, assim como Abraão, que começou uma trajetória, lógico, eu repito, foi uma trajetória que ele foi crescendo pouco a pouco. Um dos marcos que nós vamos tratar na semana que vem é a kenosis de Abraão. Abraão sai, lógico, ele não sai integralmente. Quando ele sai, a primeira partida de Ur da Caldeia até Harã, é dito que foi o seu pai quem lhe tirou de lá. Ou seja, Deus chama Abraão em Ur da Caldeia, mas me parece que ele fica meio inerte. E aí então Deus usa o seu pai Terá e leva toda a família até Harã. Estando eles em Harã, Deus novamente aparece a Abraão e fala, Abraão, sai da tua terra. Aí acrescenta-se, e da casa do teu pai. Então, Harã tem que morrer para que então Abraão possa continuar sua trajetória. Só que ele leva consigo o seu sobrinho. E aí lá na frente é preciso que ele se separe do seu sobrinho. Logo ele arranja um filho da mulher escrava. Ele tem que abrir mão desse filho. Ou seja, a história de Abraão é uma história de ir aos poucos renunciando, e aos poucos abandonando, e aos poucos deixando. Mas era sempre uma fé progressiva. Era sempre uma fé que avançava, né? Um degrau, depois um degrau. Nunca uma fé estática. Nunca uma fé religiosa, como quem diz, não, eu sou o cristão, pronto. Mas e aí? Não, e aí que eu tenho a minha vida, e eu creio no Evangelho, mas um crer vago, um crer de dogma, um crer que você debate, você briga, você até perde amigos num debate bíblico, mas aquela mensagem pouco efetua dentro de nós. Nós estamos vivendo num tempo de uma crise de fé
muito grande. Precisamos de pensar que a fé genuína, a fé bíblica, ela vai gerar fidelidade. Sempre que você pensar na sua fé, lembre-se, fidelidade. Se você tem fé, você tem fidelidade para com aquilo que você crê. Ou seja, você alinha o seu coração, alinha a sua mente, alinha a sua consciência àquilo que você crê. Você vai gerando uma sintonia, porque o fato é que nós temos muitas coisas que nós acreditamos muito mais do que as coisas divinas. É aquilo que nos move a viver, a lutar. Eu falava semana passada desse período que nós estamos vivendo, de tanta polaridade política, né? Uma tensão muito grande. Inclusive eu quero pedir aos irmãos que orem, como igreja, vamos orar pelo nosso país. Orem por todas as autoridades do nosso país. Ore pelos cidadãos, orem, porque nós estamos vivendo um momento muito dramático. As coisas estão estranhas, elas estão esquisitas. E ao invés de nós ficarmos excitados de um lado ou de outro, vamos fazer uso da nossa fé e vamos interceder para que, como diz a Escritura, nós tenhamos dias de paz, dias de tranquilidade. Mas o fato é que nós nos movemos e nós reagimos com muita facilidade para muitas coisas. Mas quando o assunto é o Evangelho, aí nós ficamos assim, bastante atentos, com muita reverência, mas com pouca associação daquilo que nós dizemos que nós cremos com a nossa vida prática, com a nossa vida real. Quando nós lemos capítulo 11 de Hebreus, você poderá fazê-lo em casa, é um capítulo longo, é um capítulo que os teólogos geralmente chamam a galeria dos heróis da fé. Quando você vai falar sobre a fé, vai pensar sobre a fé, você precisa, antes de tudo, procurar quais os textos bíblicos que me ajudam a compreender a fé. Para você compreender a natureza da fé, para você compreender o poder que tem a fé, para você poder compreender como eu posso alimentar a minha fé, desenvolver a minha fé, aumentar a minha fé, para que eu tenha uma vida próspera, uma vida abençoada, que alcance os objetivos da vida cristã. Você tem que olhar para 3 textos bíblicos. São 3 textos que tratam de modo exclusivo acerca da fé. Não existe na Bíblia nenhum outro livro ou nenhum outro capítulo que trate com propriedade acerca da fé, como é o caso do livro de Tiago, do capítulo 11 de Hebreus e do Evangelho de João no capítulo 6. Falou sobre fé, nós lembramos de quê? Da epístola de Tiago, capítulo 11 de Hebreus e o capítulo 6 do Evangelho de João. Esses 3 textos, todo o livro de João, Hebreus 11 e João 6, eles estão aqui na Bíblia para nos falar acerca da fé. O livro de Tiago, já eu chego aqui no capítulo 11 de Hebreus, é um livro que, inclusive, não sei quantos de vocês sabem, quando Martinho Lutero ele fez a sua tradução da Bíblia, ele certamente, ele tirou dessa tradução o livro de Tiago, assim como tirou também uma epístola de Pedro, tirou o Apocalipse, tirou Hebreus, tirou uma série de livros do Novo Testamento, porque ele não acreditava que esses livros fossem inspirados. O livro de Tiago, essa epístola, se tornou para ele um grande tropeço, porque como ele defendia a justificação unicamente pela fé, sem o auxílio de absolutamente mais nada, então, quando ele leu o livro de Tiago, logo ele pensou que o livro de Tiago era um livro profano, porque na cabeça e no entendimento dele, ele entendia que o livro de Tiago falava sobre obras, sendo as obras associadas à fé para se ter salvação. Mas se você ler com atenção a epístola de Tiago, eu não tenho como ler com os irmãos, são 5 capítulos, salvo engano, mas Tiago ele está trabalhando desde o primeiro momento a ideia da fé. Então, o problema da epístola de Tiago é o seguinte,
É como que ele dissesse: olha, a fé genuína é uma fé viva, é uma fé orgânica, é uma fé capaz de mover o homem a cumprir e a realizar a vontade de Deus. Agora, quando então Tiago volta para os seus ouvintes, ou os destinatários da sua carta, ele então começa a questionar. Ora, nós somos aqui um grupo que falamos muito. O DEVAP fala muito? Fala ou não fala? Fala muito e fala dos grupos, fala da história e aponta erros e corrige erros. Estamos sempre falando. Ele diz: olha, vocês aí que falam bastante, que se passam por mestres. Aí ele começa a fazer o questionamento. Ele começa a problematizar a questão, dizendo: essa fé que você diz que tem no seu coração, o que ela é capaz de realizar? Então a grande questão da Epístola de Tiago é exatamente essa pergunta: que tipo de fé é essa que você diz que você tem? Tiago chega ao ponto de falar assim: olha, tem esse que diz que tem fé, e tem aquele que nada diz acerca da fé. Tem um que está dizendo: eu tenho fé, e o outro não diz que tem fé. Aí Tiago fala assim: você que diz que tem fé, mostra-me as suas obras. Então ele dizia que tinha fé, mas ele não tinha obras. Ao passo que esse que não dizia que tinha fé, ele mostrava a sua fé por meio das obras que ele realizava. Então a ideia de Tiago é: a verdadeira fé, ela sempre irá se manifestar enquanto fruto da fé, não enquanto obras da lei. Sabemos amplamente pelas epístolas de Paulo que nós não podemos associar a fé às obras da lei. Como que você fala assim: eu tenho fé, mas agora eu tenho o dever e a obrigação de cumprir esses mandamentos, do contrário a minha fé não é suficiente. Então não é isso que nós estamos dizendo. Tiago está falando assim: olha, toda fé genuína e toda fé verdadeira, ela vai se manifestar, ela vai crescer, ela vai desenvolver e ela vai se manifestar como um fruto, o fruto da fé. O fruto da fé como que obediência. Então Tiago, ele fala de dois tipos de fé, a ponto de num dado momento ele fazer a seguinte questão, né? Ele fala assim: pode porventura essa sua fé que você diz que tem, uma fé inoperante, uma fé de lábios, uma fé apenas professa, uma fé dogmática, essa fé religiosa, essa fé de tradição, pode porventura esta fé te salvar? Veja que ele não está perguntando se a fé pode salvar. Ele fala: pode semelhante fé salvar o homem? Essa fé que só é uma fé professa. Então ele coloca ele aponta e ele questiona e coloca em xeque esse tipo de fé inoperante, essa fé artificial, manufaturada, essa fé que se encontra só nos manuais de teologia, essa fé conceitual, ao passo que, tratando-se da fé genuína, ele diz: a fé de Abraão é aquela fé que se consumou quando ele, sobre o altar, entregou seu filho. Quando ele diz que se consumou, vamos falar disso com mais propriedade na próxima semana, mas o fato é que a fé de Abraão, porque era genuína, levou Abraão a ir abrindo mão, pouco a pouco, passo a passo, uma fé que gerava nele obediência, e ele sempre respondia positivamente a cada vez que o Senhor dizia: deixa para trás isso, agora deixa. Por último, eu sou assim: entrega-me teu filho. Quando ele coloca o filho sobre o altar, depois de caminhar 3 dias e 3 noites, que ele levanta o cutelo, que Deus percebe, entenda na linguagem que nós estamos usando segundo a Bíblia, que é uma linguagem humana para se entender, que Deus percebe que ele está totalmente disposto a imolar o seu filho. É quando então o anjo segura a mão de Abraão e diz: não imole o teu filho. Neste momento é dito: Abraão se tornou o quê? Amigo de Deus. E Tiago, no capítulo 2, portanto, da sua epístola, ele diz que foi neste momento que a fé alcançou a sua plenitude. Quando a fé levou Abraão
a última consequência da sua decisão de viver para Deus. Ou seja, se você é um cristão, quando você lê o livro de Tiago e o compreende corretamente, você chegará a uma conclusão. Se você tem no coração uma fé genuína, essa fé te levará às últimas consequências. Ou seja, o Evangelho, a cada dia ele vai se revelar e vai se mostrar a você. É um caminho estreito, é uma porta estreita. O Evangelho, ele vai te exigir dia a dia, como que um chamamento interior, como que um convite interior, uma voz interior dizendo: olha, você precisa deixar para trás qualquer forma de violência. Deixar, abandonar. Você terá que dirigir os seus olhos e o seu coração para o órfão, para a viúva, para os menosprezados, para os marginalizados. Você terá que olhar com compaixão para aquele que sofre, para aquele que está caído. E aí vem uma série de situações. Você terá que ministrar agora perdão. Você terá agora que não julgar. Ou seja, cada vez que você lê o Evangelho, você vai ter que abrir mão de coisas que estão solidificadas dentro do seu coração e que para você é muito precioso. A sua justiça própria, o seu juízo, o seu julgamento, você vai ter que ir deixando pouco a pouco. E nesse caminho de você ir abrindo mão, você estará num processo de esvaziamento do ego, esvaziamento de si mesmo, até o ponto em que você chegará, e então poderá ser dito acerca de você: este se tornou amigo de Deus. Amigo de Deus enquanto a ideia de amizade, enquanto reconciliação plena. Então Tiago, ele problematiza a fé como quem questiona: essa fé que você tem, qual é o que ela é capaz de fazer? Aí você olha para o capítulo 11 de Hebreus, que é o segundo texto, e você começa então a ver toda aquela galeria de heróis da fé, e começando ali em Abel, passando depois por Noé, aí vai falando então de Abraão, de Isaac, de Jacó, e vai falando todos os santos do Antigo Testamento, mostrando quantas proezas eles puderam realizar, porque eles tinham uma fé autêntica. O capítulo 11 de Hebreus, associado a Tiago, é como que o capítulo 11 desse uma resposta a Tiago. Dissesse: olha Tiago, se você quer saber qual é o poder operante da fé, então olhe para tudo que esses homens e essas mulheres no capítulo 11, o que eles foram capazes de realizar. Ou seja, a fé, ela rompe com todos os nossos limites humanos. Homens e mulheres, se os irmãos olharem, deixa eu dar apenas uma olhada breve para os irmãos entenderem. Capítulo 11 de Hebreus, veja o versículo 8, Pela fé Abraão, quando chamado, obedeceu. Versículo 9, pela fé peregrinou. Versículo 11, pela fé também a própria Sara recebeu poder para ser mãe. As irmãos vão descendo. Versículo 13, todos esses morreram na fé, sem ter obtido as promessas, vendo-as porém de longe e saudando-as e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Versículo 23, pela fé Moisés, apenas nascido, aí fala a experiência de Moisés, tudo o que ele viveu, tudo o que ele enfrentou, todas as suas decisões, as suas atitudes, como que a fé o moveu a viver aquelas experiências. Versículo 30, pela fé ruíram muralhas, né? Versículo 31, pela fé Raabe, a meretriz, não foi destruída com os desobedientes. Vejam só o versículo 34, 33, os quais, por meio da fé, subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam bocas de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos em guerras, puseram em fuga exércitos estrangeiros, mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos, alguns foram torturados. Versículo 36,
Outros passaram pela prova de escárnios e açoites, de algemas e prisões. 37, foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos ao fio da espada, andaram peregrinos, vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, aflitos, maltratados. Ou seja, veja o que a fé faz com a pessoa. Aquele que tem fé, ele vence toda sorte de dificuldade, todos os seus limites, porque a fé genuína é uma fé operante. É uma fé operante. Então, pensando esses dois textos, antes de chegarmos a João capítulo 6, há de se pensar, e eu passei toda essa semana pensando sobre isso. Confesso aos irmãos, julgando a mim mesmo, perguntando: Senhor, será que eu estou pelo menos dando um passo? Ainda que devagarzinho, ainda que um passo pequeno, mas será que eu estou em movimento? A grande questão é se nós estamos em movimento ou se nós estamos parados. Eu não me refiro a você vir ou ir ao culto, porque isso pode ser feito como uma mera atividade religiosa. Eu não me refiro ao fato de você proceder com os costumes do movimento evangelicalista, porque nós ficamos muito tempo com usos e costumes que hoje você tem uma certa conduta que parece indicar que você é um cristão, segundo os moldes históricos. Eu estou me referindo à mensagem do Evangelho. Quando você ouve o Evangelho, os irmãos devem ter lido, ou pedir para os irmãos lerem, né? Mateus capítulo 5, 6 e 7. Quando nós lemos aquela porção e nós pensamos: Senhor, será que a minha fé está em movimento? Será que dentro de mim há uma força dinâmica que me impulsiona a buscar a vontade de Deus, conhecer, prosseguir, caminhar, fazer ajustes na nossa caminhada? Ou será que eu estou sendo apenas um espectador, com muita reverência, com muito silêncio, porém uma fé incapaz de produzir o fruto necessário de uma vida transformada? Alguém pode perguntar: pastor, o que eu posso fazer? O que nós podemos fazer? Qual é o caminho a ser tomado? Porque uma vez que você problematiza, você, primeiramente, no lado negativo, você tem que pensar, julgar, considerar, encontrar os problemas da sua fé. Mas por outro, você tem que ter uma saída. Não basta que você apenas diga: a minha fé está devagar, está ruim, muito ruim, está quase parando. Não basta isso, você precisa encontrar respostas, encontrar saída. E aí é onde entra o capítulo 6 do Evangelho de João. Eu quero que você abra a sua Bíblia no capítulo 6. Nós vamos ler alguns versículos aqui para os irmãos entenderem exatamente qual é o conceito de Jesus e qual é o conselho também de Jesus acerca da fé. Capítulo 6 de João. O contexto os irmãos conhecem muito bem, né? Jesus, numa tarde, havia multiplicado os pães e os peixes, alimentou uma grande multidão. Jesus então despediu as multidões para casa, mandou que os seus discípulos atravessassem o mar. Durante a noite, Jesus foi ter com seus discípulos andando sobre as águas, de modo que no dia seguinte, Jesus estava do outro lado do mar, quando bem cedo a multidão logo lhe procurou para saber se Jesus não haveria de multiplicar outros pães, para que novamente eles pudessem tomar o café da manhã. Capítulo 6 de João, eu quero pegar exatamente aqui do versículo 22. No dia seguinte, a multidão que ficara do outro lado do mar notou que ali não havia senão um pequeno barco, que Jesus não embarcara nele com seus discípulos, tendo estes partido sós. Versículo 23. Entretanto, outros barquinhos chegaram de Tiberíades, perto do lugar onde comeram o pão, tendo o Senhor dado graças. Quando, pois, viu as multidões que Jesus não estava ali,
nem os seus discípulos, tomaram os barcos e partiram para Cafarnaum à sua procura. E tendo-o encontrado no outro lado do mar, lhe perguntaram. Irmãos, avalie comigo o que move uma multidão, a acordar bem cedo e ir em busca de Jesus. Não é de desconfiar. Não é de você pensar o que leva alguém a se levantar às 5 horas da manhã e está indo para onde? Não, estou indo em busca de Jesus. E chegando lá onde Jesus estivera do dia anterior, não o encontrando, fizeram agora os seus esforços para atravessar para o outro lado em busca de Jesus. Primeiro que eles se levantam cedo para buscar Jesus. Não encontrando não seria uma boa desculpa. Assim, olha, eu até que procurei, mas não o encontrei. Ele já não estava lá onde ele estivera ontem. Não poderia ser? Mas não, algo os movia. E eles foram, pegaram barcos e foram para o outro lado, onde encontraram Jesus. E aí eles perguntaram: Jesus, como chegastes aqui? Jesus ignora completamente, atenção, essa pergunta. O texto, em nenhum momento Jesus fala: não, depois que eu despedi as multidões ontem, eu fui orar no monte e na madrugada eu atravessei para o outro lado andando sobre as águas. Não existe essa resposta aqui no texto. Mas diante da pergunta, do questionamento, como chegaste aqui? Veja o que Jesus responde no versículo 26. Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, vós me procurais, não porque vistes sinais, mas porque comestes dos pães e vos fartastes. Olhem para mim em nome de Jesus. Entenda essas palavras de Jesus, porque ela faz toda a diferença. Jesus falou assim: olha, vocês me procuram não porque vistes sinais. No dia anterior Jesus tinha feito o quê? Multiplicado os 5 pães e os 2, e tendo multiplicado, ele alimentou os 5.000 homens, fora as mulheres e as crianças. E depois que todos comeram, ainda sobraram quantos cestos cheios de pães? 12 cestos. Aí Jesus fala: vocês me procuram hoje, não porque vocês viram sinais. Aí eu pergunto: eles haviam visto ou não o sinal da multiplicação dos pães? Sim ou não? Mas Jesus disse: vocês me procuram não porque vocês viram sinais. Mas eles não estavam ali atrás de mais um sinal. Ou seja, eles viram Jesus multiplicando os pães e agora queria que ele fizesse outra vez. Mas entenda, Jesus disse assim: olha, vocês não me procuram porque vocês viram sinais. Ou seja, vocês viram um milagre. Vocês viram o agir da providência, agindo miraculosamente para alimentar as pessoas, mas vocês não compreenderam o que aquilo significava. Porque no conceito de João, no seu evangelho, o sinal, ele está para o milagre realizado e para o significado daquele milagre. Então, o sinal é como uma moeda que tem 2 lados. É um milagre, mas que possui uma representação, uma simbologia. Ou seja, é como que ele dissesse: olha, vocês não estão me procurando porque depois que vocês viram os pães multiplicados, os peixes multiplicados, algo ganhou o coração de vocês, e vocês então, pensando sobre aquele ato miraculoso, chegaram à conclusão de que só posso ser de fato o Messias, o Filho de Deus, e portanto vocês deveriam me procurar, se isso fosse o caso, não por causa de os pães, mas pelo reconhecimento de que eu sou de fato o Filho de Deus. Ou seja, vocês me procuram não por isso, vocês vêm atrás de mim porque vocês desejam mais pão. Em outras palavras, Jesus está definindo 2 modos de olhar para Ele. Há 2 maneiras de você olhar para Cristo. A primeira, o que Ele pode te dar. Ele pode te dar o quê? Onde você olha para a quantidade enorme de igrejas e templos, onde há faixas
oferecendo alguma coisa que Jesus possa te dar. Ele fala: venha para a campanha para ser abençoado. Aí você vai em busca, você caminha quilômetros, você ignora a Covid, ou que seja o coronavírus, você ignora os riscos, a distância, tudo, porque Deus vai te abençoar. Pastor, mas Deus não abençoa? Lógico, todos nós aqui somos abençoados por Ele. Mas o que Ele está dizendo, Jesus está dizendo é: muitos me procuram pelo que eu posso dar. No caso aqui do texto, o pão. Hoje em dia alguém vai atrás de casamento, atrás de sair da falência da sua empresa. É aquele que ganha um salário mínimo, um pouquinho mais, e fala: não, eu quero ser um empresário. É aquele que diz que segue Jesus, é o primeiro grupo, mas a sua visão é: o que Jesus pode me dar? Aí você fala assim: ah, mas eu nunca tive isso comigo, a minha fé sempre foi sincera. É o problema que há aqueles que, sabendo que não devemos viver pelo pão, acontece que tem muitos crentes que dizem seguir a Cristo pelo que Ele pode lhe dar. Jesus pode me livrar a alma do inferno. Jesus pode me livrar de mal olhado, pode me livrar de macumba. Crente servindo a Jesus por causa da salvação. Se você busca Jesus e segue Jesus por causa da salvação, eu lamento te falar que você está nesse grupo que Jesus diz: pastor, mas salvação é coisa espiritual. Não, você simplesmente diz que o segue, porque se a única maneira de você não ir para o inferno é dizendo que o segue, então você vai segui-lo para se livrar do inferno. Não porque você viu nele o Filho de Deus, não porque você viu nele o pão da vida. Ou seja, Jesus não é o objeto da sua fé. Você está em busca da salvação, então você tem que passar por Ele para ganhar a salvação. Mas Ele próprio seria descartável se houvesse um outro meio de você obter a salvação. Vocês entendem o que eu estou dizendo? Quantos entendem perfeitamente? Por isso que quando Cristo não é o alvo da nossa fé, quando não é o próprio Cristo de Deus o alvo, então nós somos crentes em busca de alguma coisa, nós temos sempre um interesse por detrás, e por isso a nossa fé sempre vai ser uma fé oscilante. Quando está tudo bem, você está dando glória a Deus. Quando não está tudo bem, você é aquele crente fraco, triste, desanimado, não sabe, não quer mais orar, não quer mais congregar. Tudo é motivo de você então deixar de caminhar. Quando Jesus fala: vocês me procuram não por causa dos sinais, ou porque viste sinais, mas por causa do pão que perece, Ele está dizendo que há, portanto, um grupo que busca as coisas, os seus próprios interesses, ainda que seja a salvação. Ou seja, se a única maneira de eu me livrar da condenação é seguindo Jesus, então por causa desse livramento eu vou segui-lo. Jesus não é o alvo. E tem o grupo daqueles que seguem a Cristo não por causa de nenhum interesse, mas porque viram sinais. Ou seja, porque ao vir, ou melhor, porque quando viram o milagre da multiplicação dos pães, ou quando viu Lázaro sendo ressuscitado, o paralítico sendo curado, quando viu todos esses milagres, eles voltaram os olhos e numa desconfiança interior, falou assim: este homem que tudo isso realiza, só pode ser mesmo o Messias a quem nós tanto esperávamos. E agora o coração se enche de alegria, e agora ele vai em busca de Cristo e vai seguir a Cristo, como quem diz: eu encontrei o Cristo. Eu encontrei o Cristo. Ou seja, eu o busco porque por meio dos milagres, por meio dos sinais, eu vi que Ele é o Cristo, Ele é o prometido, Ele é o Filho de Deus, Ele é o Salvador, Ele é Deus que se fez homem, Ele é Deus encarnado. E agora então você vai em busca do próprio Cristo,
Neste momento, quando Jesus faz essa repreensão com as multidões, Jesus então diz no versículo 27, dizendo: trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus o Pai o confirmou com o seu selo. Dirigiram-se, pois, a ele, perguntando: que faremos para realizar as obras de Deus? Respondeu-lhe Jesus: a obra de Deus é esta. Então Jesus diz: olha, vocês precisam trabalhar não pela comida que perece, mas pela comida que subsiste para a vida eterna. Logo, olha que coisa maravilhosa. Se tem uma comida da vida eterna, não é? Se tem uma busca de coisas eternas, logo a multidão vai perguntar para Jesus: então nos diga o que nós devemos fazer para realizar e para cumprir, o que diz a sua Bíblia? As obras de Deus. Está no plural da sua Bíblia? As obras de Deus? Ou seja, a obra de Deus? Sério, versículo? Não, 28. Dirigiram-se, pois, a ele perguntando: que faremos para realizar as obras de Deus? É a pergunta da multidão. Nós queremos realizar as obras de Deus. Essa não é a nossa pergunta? Também? Ah, se tem um pão que subsiste para a vida eterna e por ele eu tenho que trabalhar, então quais são as obras de Deus? Ou seja, nós queremos, a semelhança das multidões, a semelhança dos judeus, as regras, as obras, fazer isso, fazer aquilo outro, proceder deste modo, proceder de outro modo. Os irmãos nunca desconfiaram que na multiplicação e na multidão de mandamentos, de regras e de exigências, nós fracassamos? Quantas vezes nós fomos orientados a fazer deste modo, não fazer isso, não vestir isso, não pode comer isso, não pode frequentar tal lugar, você deve tratar o seu esposo dessa maneira, deve tratar a esposa dessa maneira. E aí vamos falando todo aquele conjunto de coisas, de obras a serem realizadas para termos acesso à vida eterna. Mas qual é a nossa experiência? Qual é a sua experiência? Você algum dia já parou, já perguntou o que devemos nós fazer para realizar as obras de Deus? Aí Jesus responde dizendo: a obra, agora sim é no singular, a obra de Deus é esta. Deus só tem uma obra. Ou seja, só existe um trabalho. Só existe uma maneira, não há duas, nem três, nem quatro. Só há uma coisa que se requer de cada um de nós. A obra de Deus é esta. Versículo 29. Que creiais naquele que por ele foi enviado. Como nós sabemos que não tem essa palavra crer no texto grego, a ideia aqui é que você tenha fidelidade, que você tenha fé naquele que pelo Pai foi enviado. Ou seja, você tem que olhar agora para o Cristo de Deus, e ao olhar para o Cristo de Deus, você tenha fé nele. Mas não é ter um crer vago, você exercer fidelidade para com Cristo. E olha aqui, falar em fidelidade, queridos, eu pensando nessa semana, eu pensava: poxa, como esse atributo está raro nos dias de hoje, fidelidade. Há muitos que falam assim: não, eu sou fiel a Deus, mas eu não sou fiel aos homens, porque nós temos que ser fiel a Deus, não aos homens. Já ouviram esse argumento? Quem já ouviu? Devemos ser fiéis a Deus, aos homens não. Mas será que esse argumento não é apenas uma maneira de você fugir do fato de que falar que é fiel a Deus é algo muito fácil de se fazer? Porque como é que você pode aferir essa sua fidelidade? Lembra do que João diz na sua primeira epístola? Aquele que diz que ama a Deus
mas não ama o seu irmão, é mentiroso? Porque não se pode dizer que ama o seu próximo a quem você vê, com quem você convive, e não amar o seu próximo e ao mesmo tempo amar a Deus. Ou seja, eu amo a Deus, mas como aferir esse amor a Deus? Eu sou fiel a Deus, como aferir? Se você não é fiel ao homem, quando eu falo ao homem, cuidado, nas suas relações, nos seus relacionamentos, como você vai ter fidelidade para com Deus? Temos que pensar essas questões, porque hoje em dia as relações são todas frágeis, são todas de cristal. O senhor falou assim: olha, estamos juntos, vamos lá, vamos lutar, seja qual for o âmbito do relacionamento, basta qualquer ventinho para a pessoa desaparecer da sua vida e nem te comunicar. Me recordo de uma pessoa que uma vez falou comigo assim: pastor, pode ficar tranquilo, suave, relaxa, estou contigo e não abro. Se triscar na área é pênalti. Estou contigo, estamos juntos. Essa foi a última vez que essa pessoa esteve conosco. Olha que interessante. Os motivos, ele deve ter os dele, cada um. Nós vivemos num modelo de igreja, eu já continuo falando sobre a fé, mas vivemos num modelo de igreja e num tempo muito esquisito. Num modelo que não é esquisito, mas no tempo que é esquisito, e fazemos mau uso do modelo. Pessoas vêm, entram na comunidade, se associam à comunidade em termos de comunhão, ficam 1 ano, 2 anos, 5 anos, 8 anos, 10 anos, participa de vários serviços, conhece todos os irmãos, de repente a pessoa some. Não vem mais, nunca mais. Nem para dizer tchau. Nem para dizer, pessoal, não vai dar para continuar com vocês por motivo este, né? Não, só some. Cara, eu encontrei com pessoas no início da pandemia que tinha 5 anos que não vinha à reunião. Ou seja, a pandemia começou em 2020, né? 2020. Então tinha 5 anos que não vinha, então não vinha desde 2015. Aí quando eu encontrei na pandemia, fulano, cadê você, rapaz? Você sumiu? Rapaz, com a pandemia como é que vai? Não pode, não dá. Mas assim que passar, nós estaremos lá. Estamos juntos. São os tipos de relações. E tudo isso reflete nos nossos relacionamentos espirituais. Jesus disse: olha, você quer saber qual é a obra do Pai? Qual é a obra de Deus? O que você tem que fazer? Ele falou: olha, você tem que exercer fé, fidelidade para com aquele que pelo Pai foi enviado. Olhe para Jesus. Primeiro ponto: se a obra de Deus é ser fiel, ter fidelidade, exercitar sua fé em Jesus, então Jesus é o objeto da sua fé. Quem é o objeto da sua fé? Diga: Jesus. Diga: Jesus. Você precisa ser fiel a Jesus. Você precisa ser fiel a Jesus Cristo. Mas eu sou fiel a Jesus Cristo. Jesus então vai nos mostrar a única maneira que nós podemos ter fé nele. Ele mostra o caminho, ele mostra o modo prático de se exercer fé na pessoa de Jesus. E ele o faz em pelo menos 3 momentos, nesse texto de João capítulo 6. O primeiro ele fala assim: olhem para mim, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem come deste pão tem a vida eterna. Então ele diz: olha, essa ideia de você falar, olhe para mim, essa ideia de você falar que tem fé em mim, que você crê, isso é bobagem. Para de bobagem. Fé não é dizer que tem fé. Fé não é dizer que acredita. Fé é comer o pão vivo que desceu do céu. Por que fé é comer o pão? Porque quando você come o pão,
Agora você está totalmente comprometido com aquilo que você comeu, porque o pão há de entrar dentro de você. O pão é uma metáfora, obviamente. Você vai agora mastigar esse pão, e você vai ingerir esse pão, e tudo que aquele pão é, essencialmente, substancialmente, fará parte do teu ser. Não é uma carteirinha de membro que se leva no bolso, não é um comprovante de batismo, não é simplesmente um levantar de mãos, uma declaração verbal, mas olha, fé no conceito de Jesus é você recebê-lo para dentro de você. Não existe outra maneira. Comer a Cristo, para que esse pão que é Cristo seja metabolizado, e então agora os nutrientes daquele pão, as vitaminas daquele pão, possam agora entrar na sua corrente sanguínea, e sendo espalhada pelo seu corpo, e as suas células agora absorvendo as virtudes daquele pão, e agora aquele pão essencialmente vai ser o brilho nos seus cabelos, o brilho dos seus olhos, a força dos seus braços, vai agora te constituir. A multidão ficou olhando, desconfiada, falou, sei não, viu, estranha essa questão. Aí levaram para o lado de Moisés, que Moisés tinha dado o pão do céu, etc. Aí Jesus viu que eles não entenderam absolutamente nada com a metáfora do pão. Estranho, ele é o pão da vida. Mas não é um pouco estranho mesmo, falar a verdade. Os irmãos não acham um pouco, como eu posso colocar, quando não é prático, muito teórico? Dizer o pão da vida. Quer ver uma coisa? Vocês estão comendo o pão da vida? Fala sim ou não? Estamos comendo o pão da vida. Aí outros falam assim, agora vamos comer o pão da vida. Vai começar a missão da palavra, o pão da vida. A pessoa ficou ouvindo o pão da vida. Aí, como a multidão não entendeu bem o que é o comer o pão da vida, Jesus resolveu fazer uma segunda metáfora, para ver se agora eles entendem. Aí ele falou, não, vocês não estão entendendo. Eu estou dizendo que aquele que come da minha carne e bebe do meu sangue, esse tem a vida eterna. Ele agora usa uma outra metáfora. Logo as multidões ficaram falando, mas como assim? Comer a carne de Jesus? A carne dele, beber o sangue? Que loucura é essa? Logo eles pensavam, talvez numa espécie de canibalismo, ou talvez numa outra espécie daquelas pessoas que praticavam a antropofagia, que é o comer carne humana, mas não como gastronomia. Eram os povos mais antigos, algumas tribos, que quando entravam num combate, numa batalha com uma outra tribo, e vencia aquela tribo, e trazia cativo os seus heróis, os seus valentes, os seus guerreiros. Eles agora falavam, esses heróis aqui, esses guerreiros, eles têm força, têm sabedoria, eles têm virtudes de um bom guerreiro, como nós conseguimos vencê-lo. Eles então agora eram imolados, e comiam a carne daqueles guerreiros, porque eles entendiam que comendo a carne e bebendo o sangue daqueles valentes, eles estariam absorvendo para dentro de si as virtudes, o poder, a honra, a inteligência, a força daqueles guerreiros. Era uma questão de eles absorverem para si tudo de bom que aqueles guerreiros tinham. Jesus então usa essa metáfora, mas a multidão se escandaliza com isso. Ou seja, ela continua sem entender. Ela não sai do plano material, ela não sai do plano terreno. E Jesus então decide ser mais claro, para que não haja nenhuma dúvida. Ele diz, olha, preste atenção, essa carne aqui, que vocês estão escandalizados, que eu digo que tem que comer a minha carne, beber o meu sangue, a carne para nada aproveita. Ainda que você tivesse a chance de dar uma mordida no braço de Jesus, puxa, mas eu não queria não?
eu comi um pedaço da carne de Jesus. Ele diz, para nada serve. Se associar ao texto de Mateus capítulo 15, seria assim, você ainda que desse uma mordida no braço de Jesus, entraria pela sua boca, pelo esôfago, seria processado aqui no seu aparelho digestório e no final iria para lugares escusos. Porque tudo que entra no homem não pode contaminá-lo, e se não pode contaminá-lo, também não pode santificá-lo. Aí Jesus diz, mas o que eu quero que vocês entendam, com o comer o pão e o comer a carne, ele diz, são as palavras que eu vos digo. As palavras. São as palavras que eu vos digo, uma vez comidas, recebidas, ou uma vez ouvidas, uma vez compreendidas. Lembra da parábola do semeador? Que a palavra é como uma semente, e aquela semente que frutifica 100 por 1, significa aqueles que ouviram a palavra e a compreenderam e a entenderam. Então, quando Cristo diz, as palavras que eu vos disse são espírito e são vida, e aqui está o caminho apresentado por Ele, é quando você ouve as palavras de Jesus. De Jesus. Não são as palavras do Alexandre. Aqui é apenas um discurso. Mas quando você ouve Jesus falando nas páginas ali do Novo Testamento, sobretudo dos Evangelhos, quando você lê os Evangelhos, e Jesus então está ali falando com você, acerca de Deus, acerca do reino de Deus, acerca do homem, acerca de como nós devemos viver em relação ao homem, em relação ao outro. Ele diz, quando você ouve as minhas palavras, e você então compreende com a sua mente, e você agora recebe, permite que aquelas palavras entrem em você, e entrando em você, encontre agora um coração ensinável, um coração que acolha essas palavras de Jesus, e um coração agora que se permite ser moldado e de ser transformados pelas palavras de Jesus. Os irmãos querem ver onde está o problema da nossa fé? Talvez aqui não pela nossa insistência, né? Mas toda vez que você disser para um cristão, eu quero que você faça um teste. Eu sei que eu falo assim, mas vocês não fazem o teste, né? Mas se vocês fizerem, vocês vão ver. Chame um cristão, qualquer um cristão. Não daqui, porque daqui não vai cair nessa. Mas qualquer cristão que você quiser, sua sogra, seu sogro, seu primo, seu cunhado, seu amigo. E você fala, rapaz, eu estava lendo aqui os evangelhos, e eu encontrei umas palavras de Jesus, aqui eu fiquei achando tão interessante. Ele falou assim, qual? Você acredita que Jesus diz assim, olha, não negues ao que te pede, nem vires as costas ao que te pede emprestado. Palavras de Jesus. Lógico que essas palavras devem ser compreendidas dentro de um contexto de uma necessidade real, né? Sim ou não? Se todo mundo que te pedir emprestado for emprestar, no final do dia está no final da fila para pegar também. Não é? Mas diante de necessidades reais, Jesus diz assim, olha, não negues ao que te pede, e nem voltes as costas ao que te pede emprestado. Qual é a nossa razão e o nosso juízo acerca disso? Essas palavras. Quando você mostrar isso para alguém, o que ele vai dizer? Ele vai dizer o quanto que eu preciso me arrepender. É assim que ele dirá? Fala para mim. Puxa vida, e eu negando ao que precisa? Ele me pediu e eu neguei. Pediu emprestado e eu não dei. Ou o que ele vai dizer para você? Ah, mas isso aí nos nossos dias não faz sentido. O crente é o primeiro a colocar um empecilho e a dizer que essas palavras não são próprias para os nossos dias. Aí você diz que crê em Jesus? Você crê em Jesus?
Essas são as palavras dele que ele diz que são espírito e que são vida, que devem ser ouvidas, entendidas, absorvidas, assimiladas, acolhidas dentro de nós, porque essas palavras que são espírito e são o Espírito de Cristo, serão absorvidos agora pelo nosso coração, pela nossa alma, pela nossa consciência, e vai ter uma expressão, portanto. Aí Jesus fala assim: olha para mim. Eu vou dar um exemplo prático, irmãos, em nome de Jesus. É apenas um exemplo prático. Tá bom? Eu não quero que os irmãos confundam as coisas, mas é porque é um exemplo tão prático, mas tão prático, mas tão prático, que não dar esse exemplo é perder uma rica oportunidade. Tá bom? Porque o João não está aqui, e nem o Pedro, né? Estamos lá fora, eu acho. Eu queria usar os dois, porque é bom usar os dois, que não tem problema. Imagine só, mas vou colocar aqui, esse aqui tem o Josiel e a Natália. Pronto, os dois. Eles não vão me crucificar, não. O Josiel, para quem não sabe, ele é petista. Para quem não sabe. E a Natália, para quem não sabe, é bolsonarista. Entenderam? Agora olha aqui. Olha aqui, não. É um exemplo, gente. Natália, para você, bolsonarista, ele é perverso? Na relação? Perverso, maldoso, fake news. Sim ou não? Fala. Pronto. Não é isso mesmo? E para você, ela, bolsonarista, não é perversa? Ou não é perversa? Ué, mas é isso que eu estou vendo todo dia, em todo lugar. Tá bom. Aí vem o Evangelho e fala para você, Natália. Ele é perverso, não é? Jesus fala assim: não resistais ao perverso. Entendeu? Ele é o perverso. Petista é perverso. Então você, diante da perversidade, Jesus fala: olhe para mim. Ele é o modelo, Jesus é o modelo, Jesus é o exemplo. Diante do petista Pilatos e do bolsonarista Caifás, Jesus fez o quê? Silenciou. Orava por eles, intercedia por eles. Sim ou não? Jesus diz: não resistais ao perverso, não se envolva com a violência do perverso, não devolva a violência ao perverso. É isso. Entendeu o que você tem que fazer a partir de hoje com o perverso do Josiel? Sim? Josiel, olha para mim. O que ela é para você? Perversa? É perversa ou não é perversa? E ela está cheia de perversidade, falando contra você. Ladrão, ladrão morto. Como é que é ladrão bom? É ladrão morto, é ladrão preso. Só tem 9 dedos. Não é assim que ela fala? Então ela é perversa. Aí o Evangelho fala: Josiel, você é um servo de Cristo, não resistais ao perverso. Aí você fala: Senhor da glória, dá-me esse coração. Eu preciso olhar para a Natália e vê-la primeiramente como uma filha de Deus, porque essa perversidade que eu impus sobre ela, Jesus não impõe. Essa perversidade é só uma máscara, é só uma ilusão, é só uma mentira. Jesus fala para você: não resista, não se envolva com a violência dela, não se manche com a violência dela, não devolva a violência, porque se você está falando que ela é violenta, quando você é violenta é outra violência, e violência contra violência dá um ciclo de violência que não para nunca. Então não resista ao perverso. Aí a Natália fala assim: então o Evangelho me mostre um modo prático de não resistir ao perverso. Jesus fala: quando alguém lhe ferir na face direita, permita que ele fira a outra face, não devolva. Se te obrigar a caminhar 1 milha, vai com ele 2. Os irmãos estão entendendo? O Evangelho nos chama para sair dessas polaridades humanas, para sair dessa violência humana, seja de qual for o lado, e começar a olhar para o reino de Deus, que é um reino de justiça, que é um reino de paz, que é um reino de equidade.
e nós somos cidadãos do reino de Deus. E para tanto, pode aplaudir o Senhor Jesus Cristo. E para tanto, nós só conseguiremos se nós tivermos verdadeira fé. E o que é a verdadeira fé? É dizer que dá glória? Bater palma? Aleluia? É isso mesmo? Não, é comer a carne e o sangue de Cristo, ser identificado com Cristo, permitir que o Cristo de Deus seja absorvido pelo seu Espírito. Deixa o seu Espírito, deixa a sua consciência, o seu coração absorver a Cristo. Quando o seu coração absorver a Jesus Cristo, você poderá falar como Paulo: logo já não sou eu quem vive. O que é que você prefere? Você quer continuar vivendo? Ou você quer que Cristo viva em você? Hein, pessoal? Nós não temos saída. Você não tem alternativa. Volte os olhos para Jesus. Volte os olhos para Jesus. E vamos ser um povo diferente. Vamos ser um povo que influencia a quantos nós pudermos influenciar com o Evangelho de Jesus Cristo. Mas somente por meio de uma fé autêntica, que não significa uma declaração verbal, não é uma confissão de fé meramente, mas é um tomar a Cristo, receber a Cristo e deixar que Ele trabalhe a si mesmo dentro de nós. Amém? Glória a Deus.